Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui em um momento de reflexão na madrugada, ou independente do momento que você veja, que ela sirva essa palavra para auxiliar a nossa fé. E o versículo hoje se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o seu filho, que era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo começa escrevendo as cartas aos romanos, explicando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que toda a palavra que foi dita sobre ele se cumpriu na sua vinda como homem, que ele era o Messias ungido de Deus. Ele vai dizer para Coríntios que em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas. E esse versículo aqui mostra como tudo aconteceu. É bem importante nós aprendemos algumas lições valiosíssimas, 4 lições, e eu quero aqui com vocês meditar sobre elas. Primeiro ele fala, quando o poder do Espírito Santo, ou seja, meu irmão, quando, advérbio de tempo, quer dizer que a promessa passa pelo teste do tempo. Sei que muitos têm vivido esse momento, um momento da espera, um verdadeiro e difícil exercício da fé, talvez o mais difícil para alguns, mas ela tem um tempo de se cumprir. E quando ela se cumprir, o poder do Espírito Santo repousará sobre aquele que é alvo da promessa, sobre aquele que foi aprovado, sobre aquele que venceu a aprovação. Quando quer dizer que em determinado tempo Deus vai cumprir aquilo que ele lhe falou. A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que ele ressuscitou dos mortos. Então vai ter dificuldade, às vezes vai ter morte, às vezes vai ter enfermidade, muitas vezes nós passaremos por sofrimento, muitas vezes nós passaremos por dor, agonia, medo e insegurança, mas ressuscitou. Passaremos sim pelo momento de dificuldade, mas nada pode parar o poder de Deus. E olha, fala assim, ó, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Então essa é a terceira coisa que nós aprendemos nesse versículo, que, irmão, que Deus demonstrará quem é você para as pessoas. E eu já tenho plena convicção daquilo que eu vou falar. Tem muitos aqui que me ouvem, muitos mesmo, que para surpresa de muitos ao seu redor, você encontra-se de pé. Eu quero repetir, para surpresas de muitos, você ainda está de pé. Mas não é por causa de você, é por causa daquele que está contigo, é por causa daquele que te fortalece. Esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor dos mortos, é o Espírito que vai demonstrar quem é você. Vai demonstrar mais ainda, vai demonstrar quem é Deus na sua vida, para que todos vejam, para que todos saibam e entendam que a mão do Senhor fez tudo aquilo que lhe prometeu. E olha, a quarta coisa que nós aprendemos é justamente que Jesus Cristo, ele fala, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, irmão, depois que ele ressuscitou dos mortos, depois que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o fez Senhor. Deus o fez, irmão. Então, quando tudo acabar, a sua identidade, meu irmão, a sua identidade, minha irmã, praticamente não poderá ser corrompida. Você não é o que você tem em Deus, você é. Você é. Então, creia nessa palavra, creia nisso que Deus está lhe dizendo através disso e não se importe com as afrontas, com todos os percalços e obstáculos que acontecem. Acredite, meu irmão, no caminho da promessa acontecem muito. Mas eu quero deixar para você um versículo que está em Miqueias, capítulo 7, versículo 10, para te dar força. Diz assim, ó, quando isso acontecer, os meus inimigos verão que Deus está do meu lado e terão vergonha de terem zombado de mim, perguntando, onde está o Senhor, o seu Deus? Agora mesmo vejo com meus próprios olhos esses inimigos pisados como o barro das ruas, e eu, Deus da paz, esmagará bem debaixo dos teus pés
todos os inimigos. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que vem aqui num firme propósito, Pai. Queremos pedir primeiro ao Senhor, Pai, força e principalmente que frutifique por meio do Espírito Santo a paciência, para nós esperarmos o tempo certo de tudo se cumprir, ó Deus. E enquanto nós esperamos e somos aperfeiçoados e aprimorados pelas dores do caminho, pelas afrontas e por todos os sofrimentos que vivenciamos enquanto aguardamos o Senhor, fortaleça-nos para que nós possamos suportar esse tempo. Nós te pedimos também, Pai, te pedimos pelo poder de nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado através da história que o Senhor está construindo para nós, e que no final dela nós venhamos a ganhar uma identidade, e que essa identidade seja de vitória e não de fracasso e decepção. É o que nós oramos e pedimos hoje em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se apenas você não seguir, se apenas você não desistir, chegará na terra da promessa. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.